Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse mini curso que eu fiz chamado Pesquisa em UX, por onde você deve começar. E aqui, basicamente, eu juntei as principais coisas que eu acredito que você precisa saber para começar a dominar uma pesquisa em UX. E aqui tanto faz se você é uma pessoa que já faz pesquisa, mas que talvez tenha muita dificuldade para se planejar na pesquisa, ou quando muda, né, de pesquisa em pesquisa, fica ali um pouco perdido, um pouco perdida de por onde eu começo, o que é que eu faço agora. É uma nova pesquisa. Então, para você que já faz, isso aqui vai dar luz a muitas coisas que você precisa começar a levar em consideração nas suas diferentes pesquisas para você se sentir mais seguro e mais segura na hora de planejar e executar uma pesquisa. E se você ainda não começa a fazer pesquisa, você está começando agora ou está nas suas primeiras, aqui é o material ideal para você começar a se preparar da forma certa. Qual foi o meu objetivo quando eu resolvi fazer esse curso, né? Por incrível que pareça, eu senti a necessidade de criar esse material depois que eu já estava fazendo muita pesquisa. Então, aqui é um material que tem um pouco do compilado das principais dificuldades que eu fui encontrando durante os meus anos de pesquisa. Então, toda vez que eu entrava numa pesquisa, eu trabalho com pesquisa há muitos anos e a minha principal atuação hoje é como service designer. Então, eu estou muito ali na parte de discovery, né, em pesquisa. Cada pesquisa que eu ia fazendo, eu percebia que algumas coisas eu sabia, eu dominava por causa das pesquisas passadas que eu já tinha feito, né, por causa do meu histórico, mas algumas coisas eu não me sentia segura ainda. Então eu tinha algumas dificuldades. Eu ficava pensando, pô, mas eu já tenho tanto tempo de mercado, mas eu já fiz tantas outras pesquisas, por que nessa eu estou me sentindo insegura nesse aspecto, nesse aspecto? Então eu comecei a entender, e esse curso, esse material é um reflexo disso, quais eram esses elementos que me deixando insegura. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que, quando a gente faz pesquisa em UX, existem muitos cenários que podem se apresentar para a gente enquanto pesquisador. E aqui eu falo você enquanto designer, mas você não precisa ser designer, né? Você pode estar sendo uma pessoa que faz pesquisa, independente da sua formação. Mas eu fui percebendo que, às vezes, não importa quanto tempo de carreira você tem ou quantas pesquisas você já fez. Se o seu cenário de atuação mudar, e é isso que aqui eu vou mostrar para vocês, pode ser que você se sinta inseguro igual, pode ser que tenha coisas que você ainda não saiba, né? E eu tô falando pode ser, mas com certeza vai ser. Então você pode lidar com cenários muito diferentes de pesquisa. E quando eu entendi isso, comecei a mapear, literalmente escrever, pô, essa aqui eu estou insegura por causa disso. Essa outra pesquisa, eu estou segura nisso, mas estou insegura por causa disso. Eu comecei a entender um mapa de elementos que a gente precisa levar em consideração e precisa ter visibilidade quando a gente vai fazendo pesquisa. E foi algo que eu nunca fui, entre aspas, ensinada de uma forma formal, né? Assim como qualquer pessoa, quando eu iniciei na área. Eu fiz cursos, e os cursos, eles falavam muito sobre, aí a gente vai ver aqui, né? Muito sobre métodos de pesquisa. Então, se você hoje procurar um curso de pesquisa em UX, você vai ver que ele vai ensinar muito método, 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 pesquisa quali, quant, os diferentes métodos que você pode usar, entrevista, blá, blá. Só que a pesquisa em UX é muito mais do que um método. E aí eu fui entendendo quais eram esses outros elementos que eu preciso levar em consideração para além de se eu vou fazer uma entrevista ou se eu vou fazer um grupo focal, né? Ou então, quais são os elementos que eu preciso levar em consideração para escolher o melhor método? Existe uma lista infinita de métodos, e como é que eu sei qual é o melhor? Então, esse curso ele veio para dizer assim, pô, se eu fosse começar hoje em pesquisa, eu queria ter começado sendo apresentada desta forma, o que é pesquisa em UX. Então, esse foi o meu grande primeiro objetivo e eu espero que você consiga se ver aqui, né, nos seus desafios de pesquisa. E o segundo grande objetivo de eu ter feito, né, esse curso é os alunos que eu tive, né, então, e que eu tenho hoje. Então, eu tenho um curso hoje chamado DIF, Discovery do início ao fim, onde eu ensino você a fazer pesquisa em UX na prática. Então, lá é mais prático, né? É mais, ó, o mercado funciona assim, então é dessa forma que a gente coloca a mão na massa. E durante o curso, alguns alunos eles iam apresentando dificuldades para mim de um cenário muito diferente daquele que eu mostrava no curso. Então, no curso, eu ensinava você, eu ensino, né? Você a colocar a mão na massa, né? A você fazer um processo de pesquisa, mas os alunos, às vezes, eles estavam em cenários bem específicos.
em que eles precisavam de uma orientação mais específica. E aí eu fiquei pensando, pô, eu não vou conseguir eh, ensinar para todo mundo pesquisa em UX na especificidade de cada aluno, porque, enfim, cada desafio é um desafio. Então, se eu ensinar os alunos a entender tudo que vai variar na pesquisa dele, ele vai saber escolher o melhor caminho. Então, eu fui entendendo que não dá para a gente criar um curso ou fazer um curso, e eu não sei se você faz um hoje, onde a gente vai ensinar você a exatamente como você faz a pesquisa em UX aplicada ao seu cenário. Você vai ver nesse curso como eu diria que é quase impossível, porque o cenário ele vai mudar, né? Mas eu entendi que se eu ensinar para o meu aluno e para você que está assistindo quais são esses cenários, você já vai começar a entender que, pô, nesse cenário eu vou pensar dessa forma, nesse cenário eu vou pensar dessa forma. Então, esse curso ele foi muito para isso, para ensinar você como eu gostaria de ter sido ensinada, o que é a pesquisa, mas principalmente todos os caminhos, todos não, mas a grande maioria dos caminhos que ela pode variar e como você deve levar esses caminhos em consideração, tá? Então, eu queria trazer um pouco dessa motivação de por que eu estou fazendo esse curso em específico, de por onde você deve começar. Quando eu gravei o curso, eu fiz ali uma ementa e criei algumas coisas, e aí também durante o caminho, enfim, durante cada dia que passa, eu vou escrevendo algumas coisas que eu acho importante de trazer no curso e que eu não coloquei. Então, eu vou ter algumas colas aqui de coisas que durante o dia eu fui pensando e que eu achei interessante, e que eu acho interessante trazer para vocês aqui. Não vai estar no material, mas vai estar na minha fala, que são coisas que é importante de vocês saberem durante as aulas. Eu tentei preparar esse material o mais didático possível, né? Então, assim, nos últimos tempos eu percebi que eh, as coisas estão tão, os conteúdos eles estão tão rápidos, né? As pessoas fazem aulas tão assim, vou entregar tudo que eu sei de qualquer jeito, de qualquer formato, que eu acho que a gente perdeu um pouco da melhor forma da gente ensinar, né? A melhor forma da didática, né? Então, parece que a pessoa que está produzindo conteúdo, ela está muito mais preocupada em falar logo tudo, que aí ela pega um Word e abre e começa a escrever, porque para ela é mais fácil colocar a informação para fora. Só que a gente esquece que do outro lado existe a melhor forma do aluno, da pessoa absorver aquela informação. Então, às vezes, quem está criando conteúdo para ensinar, está muito mais preocupado em falar e menos preocupado em como a pessoa vai receber. Então, eu tentei criar esse material o mais didático possível. Então, com muitos exemplos, com algumas imagens para que vocês consigam fazer associações. Então, ele está o mais didático possível para que você, do outro lado, consiga entender sobre os pontos que eu vou trazer e para que eu não só fique aqui, enfim, abrindo um doc, escrevendo tudo e achando que você, do outro lado, vai absorver todas essas coisas que eu estou escrevendo. Então, eu tentei trazer aqui esse material o mais didático possível, com muitos exemplos que vocês vão ver aqui, para que vocês consigam entender todos esses pontos que eu vou trazer, tá? Então, o que é que a gente vai ver nessa aula e nesse curso? Eu vou mostrar para vocês um pouco da visão geral do que a gente vai ver no curso, né? Todas as principais aulas, né? Sobre o que elas vão falar, né? Então, aqui a gente vai entender um pouco quais são os principais elementos. Aqui, ó, quais são os principais elementos de uma pesquisa? Quais são as principais variáveis? Aqui nosso curso ele vai ser basicamente sobre isso aqui, todas as variáveis que você vai precisar levar em consideração, que é isso que eu falei, né? Não importava quanto tempo de carreira eu tinha pesquisa que se apresentava para mim, chegava para mim, eu ficava, porra, essa aqui eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Então, aqui a gente vai ver essas variáveis, então a gente vai ver sobre método de pesquisa, que é importante, mas não é tudo numa pesquisa. A gente vai ver sobre os principais artefatos de uma pesquisa, sobre os principais usuários. A gente vai entender um pouco aqui sobre os principais contextos que a pesquisa ela vai se apresentar para vocês, quais são as etapas e objetivos, quais são os principais entregáveis, aquele resultado final de uma pesquisa, qual é o modelo de trabalho que a gente trabalha quando a gente está fazendo uma pesquisa em UX, a maturidade do produto que a gente vai estar trabalhando, qual é o nosso papel enquanto designer, para quem aquela pesquisa que a gente está fazendo serve, alguns exemplos de desafio que vai compilar tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês. No final, os impactos dessas variáveis na sua pesquisa, e no final eu vou também fazer um compilado ali, um resumo, que eu transformei num Canvas para que vocês consigam absorver todas essas informações de uma forma unificada. Então, isso aqui é um pouco da visão geral do que a gente vai ver no nosso curso. Essa aula foi mais uma aula introdutória, né? A partir da próxima aula, a gente vai começar a ver
cada aula uma parte dessa. Então, uma aula de elementos, uma aula de variáveis, uma aula de métodos e assim vai. Então é isso, a gente se vê então na próxima aula, entendendo um pouco sobre quais são os principais elementos de uma pesquisa em UX.